Olá, meu nome é Fabrício, eu sou acadêmico do curso de Matemática e do estágio Fundamental 2. Então, nós vamos apresentar uma das propriedades muito importantes da matemática que se chama regra de sinais. Na regra de sinais, a gente vai aplicá-las primeiro na multiplicação e na divisão. Então, quando a gente multiplica os sinais diferentes, iguais na verdade, o número o negativo com o negativo, ele se torna positivo. Um positivo multiplicando com o negativo, ele se torna negativo, e o negativo multiplicando com o positivo também é negativo. A divisão, ela também funciona do mesmo modo. Olha lá, a subtração dividida por uma subtração dá um positivo, uma soma com uma subtração dá um negativo, e um negativo com uma soma, negativo. Agora nós vamos ver para soma e subtração. Então, para adicionar e subtrair, nós vamos ter que observar as regras dos sinais. Nas regras dos sinais, na adição, para adicionar, para podermos adicionar os números, devemos ter sinais iguais, certo? Então, nossos sinais vão ter que ser iguais para poder adicionar. Geralmente, nós vamos adicionar e colocar o mesmo sinal. Se eles forem dois números positivos ou mais, o sinal do valor da igualdade deverá ser positivo. E se os sinais forem de negativo, você vai também somar e vai colocar o sinal do negativo no final, na resposta, ok? Então a gente vai observar isso nos exemplos, porque depois da regra de sinais nós vamos para as expressões numéricas, ok? Então vamos ver os exemplos. Então, para alguns exemplos das regras de sinais, a gente tem que ter para multiplicação e divisão. Por exemplo, na multiplicação, nós temos um número 7 multiplicado por um número negativo 2. Podemos observar que o 7 ele é naturalmente positivo. Por quê? Porque ele não tem sinal. Quando ele não tem sinal, nós podemos dizer que ele é naturalmente positivo. Então, na regra diz que eu tenho um positivo multiplicado por um negativo, nós vamos ter a resposta negativa assim, dessa forma. Então, a gente fala que o mais com menos vai dar menos e multiplica o 7 vezes 2 que dá 14, ok? E numa divisão, por exemplo, se eu tivesse um número menos 14 dividido por 7, por exemplo, que é naturalmente positivo também, olha lá, o menos com mais é menos 2, ok? Então, para ser positivo, nós precisamos do quê? Que os sinais sejam dois negativos, ok? Os sinais sejam, por exemplo, na multiplicação, um negativo 7 vezes o negativo 2. Na regra, os sinais de negativo com negativo será um positivo. Quando a gente escreve positivo, a gente não precisa colocar o sinal de positivo. Observem que eu coloquei só o 14, que ele é naturalmente positivo, ok? E na divisão também. Na divisão nós temos o quê? O número negativo dividido por um número negativo, nós vamos ter um número positivo também, ok? Então, olha esses exemplos. Nos exemplos nós temos o quê? Números que têm sinais diferentes, ou seja, os diferentes sempre dão negativos, e aqui os negativos dão positivo, e também os positivos dão positivos. Observem, que a gente já está acostumado a fazer, ó. O 14 que é positivo dividido por um 2 positivo, resulta num número positivo, ok? Agora vamos para a subtração e adição. Então, na regra de sinais, para a gente poder somar e subtrair, nós vamos observar as propriedades. Então, para somar, nós vamos precisar ter números que tenham sinais iguais. Por exemplo, se eu tenho um positivo 7 mais um positivo 2, que aqui é naturalmente positivo, isso resulta em 9, ok? Se nós temos os números negativo 7 com negativo 2, nós temos um resultado negativo 9, ok? Então, observamos, os sinais são iguais, vamos somar, ok? E para subtrair, nós temos que ter sinais diferentes. Por exemplo, se o 7 for naturalmente positivo e o 2 for negativo, isso resulta em 5, positivo, porque a gente tem que observar o sinal do maior número. E se eu trocar, por exemplo, ó, aqui também nós vamos observar que o sinal a gente vai observar para subtrair o sinal do número maior. Então, o número maior é 7, então resulta também positivo 7. Agora, se tivermos números bem grandes, por exemplo, vamos falar o negativo 45 com o positivo 50,
O 50, como ele é maior, é só você colocar o sinal dele, ou seja, deixar o número sem sinal, que ele fica naturalmente positivo, e resulta em 5. Agora, se eu fizer o contrário, o menos 50 com mais 45, isso resulta num sinal negativo, porque eles são diferentes e a gente tem que observar que o sinal do maior é negativo. Isso resulta num sinal negativo, ok? E agora a gente vai para as primeiras questões, que eu vou passar a questão número 1 para a gente poder observar essas regras em todos os casos, ok? Já. Então, para nós podermos, na verdade, calcular os números, a gente tem que observar os sinais. Olha lá. A questão número 1 é calcule observando os sinais. Então, observando os sinais, nós temos aqui. Olha só, gente. Muita gente não sabe que aqui nós temos um produto, certo? Um número, um sinal de mais, junto com um número entre parênteses negativo, isso é um produto, ok? Então, ou seja, uma multiplicação. Então, nós vamos fazer a regra da multiplicação. Um positivo com negativo resulta num negativo, vezes um negativo com negativo, isso fica positivo. E estamos multiplicando também aqui. Então, ó, um sinal negativo com um sinal positivo, isso resulta num sinal negativo. Agora a gente pode multiplicar os números que ficam 10 o resultado, ok? Então, isso vai funcionar na regra de sinais para multiplicação. Outro exemplo, na divisão, vai funcionar a mesma coisa? Sim. Então, eu tenho um número negativo com um número positivo, que é um produto, né? Então, vai resultar num negativo 2. Continuando o sinal de divisão, aqui ele é 2 e aqui vai continuar menos 2, certo? Olha só, gente, na divisão funciona a mesma regra da multiplicação. Então, nós temos dois sinais negativos, isso resulta num sinal positivo. Aí você divide os números, 2 dividido por 2 dá 1 positivo. Já que ele é positivo, eu não preciso colocar o sinal sempre, porque o número positivo, ele é naturalmente positivo se você indicar ele sem sinal, ok? E aqui na letra C nós temos o número negativo com o número positivo. Pela regra de sinais, nós temos que observar os sinais. Então, com negativo, com positivo, nós temos sinais diferentes. O que nós temos que fazer? Nós temos que observar o sinal do número maior. Então, quem que é o maior? É o número 20. Então, a resposta vai ter o sinal dele, que é positivo. Então, é naturalmente positivo. E agora, a regra de sinal, quando é diferente, nós vamos subtrair. Vamos subtrair. Eu já sei que ele é positivo, então vai dar 8. Ok, gente? Agora, continuando. Na letra D, nós temos um número negativo com número negativo, ou seja, sinais iguais. Se nós temos sinais iguais, nós vamos ter o quê? Uma soma. Então, um negativo 12 com negativo 20 resulta no negativo. Agora vamos somar os números. O número 12 mais o número 20 dá o 32. Então vai ficar negativo 32, ok, gente? Então, nessa parte aqui, do exemplo do exercício número 1, nós temos aqui vários casos para vocês poderem ver como os sinais funcionam na prática, no meio da uma conta. E numa expressão numérica que eu quero chegar na próxima aula, nós vamos ver esses mesmos jogos de sinais com... A gente fala jogo de sinal também para eles. As regras nós vamos ver em vários tipos de casos diferentes, ok? E eu vou deixar algumas questões para vocês poderem fazer em casa para praticar isso aqui. Agora eu vou passar mais um pouco de exercício no número 2, ok? Então, pessoal, agora na segunda questão aqui, eu pedi para calcular. Olha só, temos exemplos diferentes aqui. Nós podemos observar que na letra A são todos positivos. Logo, nós vamos somar, olha lá. Somei, deu 10. Aqui, ó, eu falo para vocês somarem com os dois positivos. Aqui vai dar 5 com menos 8. O maior é negativo, então dá negativo 2. Nós temos o menos 7 com menos 2, dá menos 9. Com menos 3, menos 12. E o 5 é positivo, então isso resulta em menos 7. Olha só, aqui nós temos dois sinais negativos. Então vamos juntá-los primeiro. E aqui o resto são positivos. Olha só, se a gente juntar ele vai dar 16. Fica mais fácil de calcular. Olha só, dá para enxergar quem é o maior. Então a nossa respostinha é 7. Na multiplicação, olha só, 7 vezes 2, 14. Aqui é negativo, então torna um número negativo, porque são dois positivos. Então vai ficar 14 vezes 3, 42. No último exemplo, a gente tem 9 negativo e aqui menos 1 sexto. E na próxima aula a gente vai ver expressões numéricas com regras de sinais, ok, gente?